Canal Dri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 22 de novembro. Título de hoje: Sem o Espírito. Leitura bíblica, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 16. Versículo em destaque: Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Não são poucos os que ouvem a mensagem cristã e não a entendem. São pessoas inteligentes, muitas vezes reconhecidas até mesmo como sábias, humanamente falando, mas que não alcançam os mistérios de Deus. Na leitura bíblica de hoje, Paulo, entre outros ensinos, explica a razão disso utilizando um exemplo comum a todos. Segundo ele, e podemos confirmar isso nas experiências pessoais do dia a dia, só entende o agir e os planos de Deus aquele que tem o Espírito de Deus. O exemplo de Paulo vale para todos. Ele lembra seus leitores que, como indivíduos que são, só são conhecidos em sua plenitude por si mesmos. Em outras palavras, só o Espírito da pessoa a conhece completamente. Todos sabem disso por experiência própria. Por mais que outros nos conheçam, quem realmente sabe de tudo a nosso respeito somos nós mesmos, ou o nosso espírito, na linguagem de Paulo. Assim, aplicando o mesmo princípio para Deus, quem conhece a mente de Deus é o seu próprio espírito. Versículo 11. No entanto, ele dá este espírito àqueles que creem em Jesus, capacitando-os a compreender as coisas espirituais. Quando passamos a ter em nós o Espírito de Deus, tornamo-nos capazes de entender os mistérios que ele nos revela. Se você consegue compreender em especial o plano maravilhoso da salvação pela graça por meio da fé em Jesus, agradeça ao Senhor por este presente do Espírito Santo. Mas se você ainda não o entende, só tem uma maneira de compreender: crendo em Jesus. Assim você receberá o Espírito de Deus e verá de forma mais clara os assuntos espirituais. É Paulo quem nos alerta no versículo de hoje. A pessoa natural, sem o Espírito Santo, não pode entender as coisas espirituais, pois elas lhes parecem loucura. Sem o Espírito de Deus, não há como entender seus planos e sua vontade. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br. Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br/doe. Canal Dri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré.